E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando para vocês, dentro de um processo de criação de conteúdo, como a gente pode montar uma automação para gerar um link para que a gente possa enviar para o nosso cliente externo e estar fazendo aprovação de uma demanda que a gente executou dentro do nosso processo. Então, para isso, eu vou criar um novo fluxo, vou baixar o nosso template de criação de conteúdo, certo? Com isso, na hora que ele baixa o nosso template aqui, a gente vai primeiramente precisar configurar alguns passozinhos para que a gente tenha ali de uma certa forma estruturada o link, né, para mandar para o nosso cliente final. Então, o que que eu vou fazer? Dentro do aprovação do cliente, essa etapa, eu vim aqui editar essa etapa. Vou pegar esse campo ao invés de aprovado cliente, que seria um campo que seria preenchido internamente. Eu vou colocar aqui para o nosso cliente aprovar. Você aprova a arte abaixo. Sim e não, perfeito. E aí com isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um campo aqui, que é um campo de conteúdo dinâmico, tá? Então, a gente vai colocar aqui aprove a arte abaixo, certo? E aí com isso aqui dentro a gente pode mesclar texto com campos dinâmicos, certo? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar a legenda do conteúdo, certo? Aí com isso eu venho aqui, clico em campo dinâmico, escolho o campo que eu quero que ele preencha, certo? Então eu posso vir aqui, deixa eu procurar a legenda, está aqui. Então perfeito, e aqui embaixo artes, certo? E aí com isso eu escolho o campo da imagem final, perfeito. E aí com isso eu salvo. Após salvar, aqui eu salvo também a minha etapa. E com isso só vou fazer um ajuste ainda para o nosso cliente aqui, ao invés de alteração, solicita alteração, certo? E aqui a gente vai colocar como agendar, perfeito? Então, qual que é a ideia? Quando cair em aprovação do cliente, a gente vai gerar um link para mandar para o nosso cliente e o cliente vai ter a opção de nos enviar aquela arte para agendamento ou solicitar algum tipo de alteração, certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai simular já esse processo. Selecionar o meu cliente, o título, né? Dia da árvore, a data dessa postagem, o tipo, se é um story, se é um feed, e aqui alguma observação, beleza? E aí com isso o que que eu faço? Então, estou dentro de planejamento de texto, aqui não necessita captação, a chamada é aproveite o dia da árvore. Então a legenda, né, que a gente pode colocar qual que é a legenda que vai ter esse nosso post, essa nossa publicação. Então, aproveite, vamos botar aqui, hoje é o dia da árvore. Aproveite. Certo, e aqui embaixo podemos colocar algum tipo de referência e tudo mais, tá? Então aqui eu já mando a arte para criação da arte. Aqui eu vou colocar uma imagem de exemplo qualquer para a gente somente testar. Envio para revisão. Na revisão vai ter alguém que vai estar aprovando, né? Que a gente só está simulando. Envio para o cliente, né? Que seria uma etapa que até posteriormente a gente poderia estar tirando. E após isso a gente vai para a aprovação do cliente. Então aqui vocês já podem ver que ele já traz, né? Você aprova a arte embaixo e aqui também as informações e a arte, né? Então isso aqui é muito mais como exemplo, mas o que a gente quer mesmo é compartilhar. Então a gente clica aqui em compartilhar e ativa o link público da etapa. Quando a gente faz isso, já é copiado o link, eu posso abrir uma aba nova e clicar aqui. Então, com isso, o que que acontece? Esse link vocês podem enviar então para os clientes de vocês, para que eles entrem no link, aprovem ou não, certo? E aqui embaixo tomem a decisão de onde que eles querem enviar, tá? Então, por exemplo, não gostaria de ter aqui, por exemplo, enviar cliente. A gente pode voltar aqui e restringir essa etapa, tá? Que não seja possível mais voltar também. Então a gente restringindo já sai e é o momento que a gente atualiza o nosso formulário público, aqui embaixo ele vai atualizar também. E a gente pode fazer algumas melhorias também. Por exemplo, caso o cliente diga que não,
Eu gostaria de pelo menos saber o porquê ele não quer aprovar, certo? Então, com isso, o que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em aprovação do cliente e editar essa etapa. E aqui o que que a gente pode colocar? Pode colocar um campo de texto longo, por exemplo, de justificativa, certo? Então a gente deixa obrigatório e bota aqui embaixo do item. Só que não faz muito sentido que quando o cliente coloque como sim, ele tem que preencher a justificativa. Então, para isso, o que que a gente faz? A gente já vem aqui e consegue criar uma condicional, né? É só clicar em automatizar aqui e criar uma condicional onde vocês vão vir em quando você aprova a arte abaixo, né, que é o nosso campo, for igual a não, necessita exibir o campo. Senão ele não mostra. Então, por exemplo, vai colocar como sim, não vai mostrar. Se for não, ele mostra. Aí a mesma coisa aqui já no formulário público. Então, se botou como sim, está tudo certo. Se botou como não, necessita botar justificativo. Mesmo que ele tente avançar, ele vai dar erro aqui em cima, tá? E aí também, da mesma forma, o que que a gente pode fazer? A gente pode criar condicionais para apresentar esses campos aqui. Então, o que que a gente quer? Quando for como sim, a gente vai disponibilizar agendar e quando for não, solicitar alteração. Então aqui a gente pode clicar em condicional também e aqui a gente escolhe o mesmo campo, né? Você aprova a arte abaixo. Quando for como sim, ele permite mover para agendar e quando for como não, ele vai permitir solicitar alteração, certo? Então aqui vocês podem ver que ele já vai ficando dinâmico e a mesma coisa vai acontecer aqui. Perfeito? Então eu botei como sim, agendar, como não, justificativo. Então dessa forma fica simples e vocês podem enviar para os clientes de vocês. E aí depois disso, o próximo passo seria o quê, né? A gente criar alguma automação aqui para que fosse possível, por exemplo, ao entrar numa etapa, né? Na etapa, por exemplo, de aprovação do cliente, nós poderíamos estar enviando um e-mail ou integrando com uma ferramenta com WhatsApp. Então, tudo é possível a partir daqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, tá bom? Valeu!